Sessão de Python aqui, agora com basicamente um exercício, né? E na verdade o objetivo dele é colocar um parâmetro dentro de uma função. Então, no caso, eu defino uma função e dentro dessa função que eu faço coloco um parâmetro dentro dela. Então, eu vou definir uma função que retoma a tradução de uma palavra específica em linguagens definidas. Ou seja, a linguagem em línguas, desculpa. A língua definida, no caso, eu defino a língua que eu quiser. Se eu quiser colocar 28 línguas, eu coloco 28 línguas. Uma palavra específica pode ser uma palavra que eu quiser também. Então, no caso, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a palavra carro e essa palavra carro eu vou querer printar ela, caso eu queira, né? E vou printar a palavra carro nas línguas que eu quiser. Vou escolher um outro idioma no caso. E aí eu vou ter que definir uma função para isso, né? E primeiro de tudo a gente tem que definir a função. Para definir uma função a gente sempre começa com o def. Isso quer dizer, eu falo para o Python que eu vou começar algum conhecimento novo, que eu vou estar mostrando, vou adicionar um conhecimento pro programa aqui, que ele está vazio basicamente. Não tenho nada inscrito ainda. Aqui é só um comentário na linha 1. Então eu vou definir aqui no caso uma palavra, vai ser a palavra, eu vou definir a função da palavra carro. E essa palavra carro, ela vai ter em diferentes línguas, no caso. Então eu vou colocar o parâmetro idioma aqui para a palavra carro, né? E agora, como um if statement, por exemplo, dois pontos, enter. Ele já vai, dependendo do editor que você usar aí, provavelmente todos, já vai te jogar ali na localização certa, logo abaixo da palavra do nome da função, né? E agora, o que eu faço? Agora eu faço um if statement. E eu vou usar um if statement e o elif. Primeiro começo com o if statement. O if, por exemplo, aqui, eu vou usar para quê? Eu vou colocar if, por exemplo, o idioma. Agora eu escolho o idioma, por exemplo. Eu vou ter que dar um nome para esse idioma. E eu vou poder escolher, já que a palavra carro, eu vou usar o inglês, né? O inglês que é o Python, ele funciona em inglês, né? Então eu vou dar esse string aqui, vai ser um string no caso. Se for em inglês, eu vou ter uma situação, no caso. Se, por exemplo, agora eu venho aqui, né? Eu vou dar a tradução, né, para o carro em inglês. Então, se for em inglês, eu vou ter um print aqui. Esse print ele vai ser o quê? Ele vai ser car, né? Car é o carro, né, em inglês. E aí agora, o que acontece? Não vou usar um else, porque eu quero dar mais opções, eu quero dar mais opções de idioma. Então eu vou usar o elif, no caso o elif, né? E agora nesse elif, eu vou continuar usando o idioma aqui, e o idioma, ele vai ser igual, eu posso dar algum outro idioma, por exemplo, eu posso colocar francês, tem o início de FR, né? FR francês, mesma pegada. Agora eu venho aqui, na hora de colocar o argumento dessa situação, eu coloco print e coloco como se escreve, né? Aí seria, no caso, voiture. Pronto. E agora eu posso dar outra situação também, né? Eu vou colocar uma outra situação, vou colocar em alemão, por exemplo. Então, se eu escolher o idioma alemão aqui para essa situação, eu venho aqui e agora eu coloco alemão, se não me engano não sei se é GR, GM, alguma coisa assim. Ou AL, enfim, mas dá para entender. Então eu venho aqui print, né? Print, agora eu vou printar como seria escrito, no caso. E aqui eu vou colocar value, né? Beleza. Então agora nessa situação aqui eu já tenho tudo definido, no caso. Eu tenho as minhas traduções definidas, eu posso escolher quando eu começar isso daqui. Ou seja, quando eu rodar esse programa, por exemplo, e colocar para ele me falar o que é, ele vai me dar na linguagem específica que eu falei. E para evocar uma função é bem tranquilo, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar carro, e aqui dentro do idioma, como eu já defini o idioma, eu posso colocar, por exemplo, carro e colocar o string que eu coloquei ali. Coloquei esse string carro EN, por exemplo. Eu tenho essa situação aqui. Eu também tenho, no caso, carro FR. Também tenho o carro
gr. Pronto. Nessa situação, o que eu estou fazendo? Eu estou, no caso, printando, eu estou retomando as situações. Ó, nessa função aqui, eu vim e defini. Aí eu posso basicamente escolher. Se eu, por exemplo, rodar, vim aqui no debug, Python file, ó, nessa situação, o que ele fez? Ele veio aqui ó, e printou carro, carro e carro, basicamente. Então, eu basicamente defini uma função, eu coloquei um parâmetro dentro dela, e esse parâmetro eu posso deixar ele igual a algum tipo de argumento que ele vai printar alguma coisa. Quando eu quiser retomar, por exemplo, se eu quisesse, vamos supor que eu quisesse outra hora, porque isso aqui é um exemplo meio generalizado. Mas vamos supor que eu estou no meu programa lá de boa, ele tem várias linhas de código, e eu quero alguma hora retomar alguma situação. Eu não preciso printar esses três. Se eu quiser, eu venho aqui, ó. Eu tenho esse carro em inglês, né? E aí eu tenho, por exemplo, aqui vamos colocar qualquer coisa aqui, né? Vamos falar que eu vou, por exemplo, printar 5 mais 5 em forma de string, por exemplo. E aí depois eu quero printar o carro de novo em inglês. Eu não preciso escrever tudo. Eu tenho já uma função que me fala qual que é a tradução dele. Ó. E eu venho aqui, ó. Copio. Colo, 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 colo. Quando eu debugar isso aqui, o que vai acontecer? Ele printou várias vezes. Printou várias vezes aqui. Então, eu basicamente faço um recall. O pessoal fala que é um. Que é basicamente você dá o recall na função, né? Tem a função return, só que daí é tratada de outra maneira. Mas é basicamente isso. Essa aqui é a ideia da função.